o que a gente sentiu assistindo Devoradores de Estrelas, que pra mim também é um dos melhores filmes Tá no meu top 5 também. de 2026. Nesses últimos programas nossos, só são os melhores filmes do ano. Eu acho que tá no meu top 5. Muito bom. Vamos falar então de Devoradores de Estrelas, Vamos. protagonizado pelo Ryan Gosling. Uhum. E que, assim, eu assisti depois do Thiago e ele ficava assim, você tem que chorar. Você não chorou? Mas você não chorou. Você tem que chorar. Não, porque, amiga, colocaram tanto uma pressão que eu tinha que chorar no filme. Não. Cada um sente o que quer, né? E assim, eu tenho cada vez mais gostado de ficção científica. Eu sempre fui meio assim, eu não gosto. Mas eu descobri que eu realmente gosto de ficção. Eu gosto, mas nesse estilo. Quando a ficção tem um coração. Um coração. Interestelar é um que tem um coração também. Eu acho que tem uma vibe parecida com Interestelar. Basicamente, o filme conta a história do Grace. Tem outro vídeo aqui no canal de Devoradores de Estrelas também, que eu não sei qual vai sair primeiro. Mas enfim. Vai sair. Mas são abordagens diferentes. Mas o Grace, que é interpretado pelo Ryan Gosling, o Sol tá morrendo. E existe uma missão pra tentar salvar ele. E aí vão recrutar esse cara que ele é um professor. Ele não é da NASA, ele não é um astronauta. Ele é super inseguro, assim, né? Tipo, ele fica até meio, cara, por que estão me chamando pra isso? Sai, eu não vou fazer isso. E ele acaba, o filme começa com ele acordando no espaço depois de um tempão. Barbudo. As pessoas morreram, né, que foram pra essa missão. E aí ele se vê ali perdido, ele não lembra quem ele é, ele não lembra nada sobre ele. Até que eu acho que é o que mais me impacta nesse filme, que ele descobre uma vida lá com ele que é uma pedra. Nossa, sim. E aí ele vira amigo dessa pedra e vira família dele. Tipo, não é uma pedra, não é um alienígena. Ele é um alienígena em forma de pedra, que é muito fofo. Eu queria um. Você queria um? Ai, eu queria. Cara, muito fofinho. Mas é muito lindo a amizade que eles criam, né? E como quando a gente quer, a gente vai dar um jeito de se comunicar. Verdade, porque ele descobre uma forma de se comunicar, porque ele não tem... A pedra não tem... Não tem cara, né? Não tem cara, não tem olhos, não tem nada. Mas a pedra entende tudo e a pedra ela vai repetindo muito, né? Pra pegar o que ele fala. E aí ele fica com esse hiperfoco de, tipo, querer se comunicar com a pedra. Como é que é o nome da pedra? Rock, é. Ele bota o nome na pedra. Ele bota e aí ele começa a se comunicar com aquela pedra. E aí é o único ser vivo ali com ele, então... A gente precisa, né? A gente vê como o ser humano precisa de relações, né? Pra continuar vivendo, pra continuar fazendo as coisas, né? Sozinho ali, ele no meio do nada, ele ia pirar, obviamente. Então, quando ele encontra aquela vida, eu senti que foi meio que uma luz no fim do túnel pra ele, assim, tipo, tem uma coisa aqui viva. Deixa eu entender como é que eu vou me comunicar com ela pra poder seguir em frente, né? Então, a forma como eles vão se comunicando ali, dele ir atrás de conhecimento ali, de né, como fazer, como entender, e aí quando ele descobre, né, que o planeta da Pedra tá ruindo também, né, então, aí ele tem duas missões agora. Ele tem que salvar ele e ele tem que salvar o Rock, e assim, o que eu mais gosto nesse filme é porque o Grace, ele é um cara que ele não tem família, eles falam, você não tem família, você não tem cachorro, você não tem nada, então você precisa, vai lá morrer pela gente, porque você não tem nenhuma conexão, assim. E aí ele cai ali como se ele fosse ele chegou num lugar novo, eu acho que a gente passou por isso, de chegar num lugar novo, e a gente se conectar com pessoas que não necessariamente são as pessoas que não é a sua família, são novas pessoas, e você criar uma conexão que se torna mais importante do que o que você tinha antes assim. E eu percebo muito isso em mim, tô numa fase da minha vida que eu até falo muito disso, assim, eu acho que tem alguns aspectos da minha vida que eu quero compartilhar só com as pessoas que vivem o meu dia a dia aqui. Que por mais que eu tenha a minha família e que eu ame muito eles e que eles vão ser sempre as pessoas mais importantes da minha vida, tem algumas coisas da minha vivência aqui que eu escolhi manter mais entre
num lugar mais confortável de eu não ter que me explicar muito, assim, as pessoas, elas estão aqui, elas me entendem, eu troco com elas do dia a dia, mas isso aqui é só nosso, assim, eu não preciso Aham. levar pra fora, eu não preciso contar pra outras pessoas, eu não preciso, Sim. porque é uma conexão que é muito forte, assim, e hoje, por mais que eu não more na cidade onde eu nasci, que eu esteja longe da minha família, entre aspas, porque eu tenho família em São Paulo e meus pais moram perto, né? Ainda assim, eu senti que agora eu realmente tenho um lar Uhum. aqui. Sim. Assim como o próprio Grace que vai encontrando o lar dele naquele Aham. ser. É verdade. Isso é uma coisa que quando eu vim para São Paulo, eu não imaginava que isso fosse ser algo que eu fosse conquistar aqui, né? Essa familhinha que a gente chama, né? De amigos que estão sempre juntos, assim, que fazem questão um do outro, que a gente tá sempre se cuidando. E eu já vim, né, de outro lugar que não era a minha casa onde eu cresci, onde eu nasci com a minha família, né? Que foi o Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro eu não tive isso. Eu não conquistei amigos que eu levo para resto da vida, assim, claro, eu tenho amigonas lá que eu amo e que são uma das minhas melhores amigas, mas não a ponto de, tipo assim, aqui em São Paulo, gente, a gente, né, toda semana tem algo para fazer, a gente tá sempre juntos, a gente faz questão de estar todo mundo reunido, E a gente se ajuda a gente muito, se né? ajuda muito, então, tipo, sei lá, a gente falou, a Mari, cuidar do meu gatinho, aí tem alguma coisa que a Mari precisa, eu vou ajudar ela, e assim a gente vai seguindo, né, a gente vai se ajudando. E eu não sabia o quanto era importante eu ter isso, sabe? Essa conexão com pessoas, né, que não seja a minha família ou outros amigos de fora, né? E aí é bem isso que tu fala, porque como a gente tá vivendo o dia a dia aqui, né? Tu tá vivendo o dia a dia, eu tô vivendo o meu dia a dia, a gente tá na mesma cidade, quase no mesmo bairro, né? A gente tá muito perto uma da outra, e os nossos outros amigos também. Que A eu preciso gente. mudar pro bairro de vocês, né? É verdade, precisa. Mas você está tão perto, uma amiga, É dois muito perto. quilômetros. É o bairro do lado. A gente não sente essa necessidade de ficar expondo para outras pessoas as coisas que estão acontecendo com a gente, né? Porque como a gente tem aquele laço ali tão fortalecido, e aí quando a gente tá junto, a gente conversa, a gente troca, aquilo nos preenche, né? Então a gente já não sente aquela necessidade de tipo, nossa, eu preciso falar isso pra fulana lá, Que minha vai ficar amiga. preocupada, às vezes, lá do outro É, lado, porque a gente já resolveu aqui, já né? resolveu aqui, tipo, é outra vida, assim. Eu nunca imaginei que isso fosse ser tão importante pra mim. E agora que eu tenho isso, eu é muito importante, sabe? Tipo, eu coloco isso num lugar muito importante pra mim. E eu não quero perder, sabe? E, e é uma coisa que só quando a gente vive essas amizades que não foram, né? Que foram construídas. Porque a minha terapeuta sempre fala assim: essas amizades, elas não só chegaram pra ti, mas tu quis fazer essas amizades, né? Essas amizades foram preservadas. E a vida adulta é isso, a gente poder também escolher as pessoas que estão ali, né, do nosso lado, a gente quer estar, quer comunicar, quer falar. E eu acho que a gente tem fortalecido muito isso, né? Então, é, falando também da comunicação, né, dos dois no filme, é muito importante a gente também ouvir os nossos amigos que estão ali, né, na nossa volta. E ser esse ombro, né, de tipo, ir além, porque hoje tá tudo muito no online, né? E aí eu acho que o que é mais importante pra gente é que a gente consegue ultrapassar o online e também ultrapassar as questões só de ser de trabalho. Eu acho principalmente que a conexão, né, do nosso grupinho, a nossa família que a gente fala, Os acrílicos. os acrílicos, Os acrílicos. ela acontece justamente porque ela veio do trabalho, mas ela não veio forçada. Porque assim, todo mundo fala assim, ai, você, por exemplo, trabalhei muito tempo numa empresa. Quando eu saí daquela empresa, eu precisava me desvencilhar de todas aquelas pessoas. Não porque eu não gostava delas, mas porque aquilo me colocava numa conexão que não tem mais a ver comigo, assim. Então eu realmente precisava desse espaço. Quero que elas sejam felizes, mas não vivendo aquilo. Quando você tá. Você tem faculdade, você tem os amigos da Da faculdade. Quando faculdade. acaba a faculdade, Cada um é pro seu canto. você mantém um ou outro. É muito raro, né? Eu E tenho todo dois mundo que eu amigos da falo, faculdade a que. maioria não manteve. Tipo, Eu tenho o Pedro e a Flávia, que são meus amigos da faculdade aqui, que fazem parte da minha rede de apoio uhum, aqui. Mas ainda assim, a maioria não mantém. Você não mantém os amigos da escola, você não mantém os amigos do trabalho. Só que a gente se conectou nos eventos, nas cabines e nas coisas, só que você não precisa de mim. Por mais que a gente tenha. Hoje em dia a gente trabalha juntas, tem esse projeto. uhum. Mas a gente não se conheceu, não foi assim, o nosso chefe falou assim, essa é a Brenda, agora vocês trabalham juntas. Uhum.
Não, aconteceu de a gente se conectar. E ali o nosso grupo é isso, tá? Cada um tem o seu trabalho, que é junto, mas é separado. Cada um tem o seu. E a gente não tem nenhum motivo pra gente se conectar. Sim. É só porque é. É aquela amizade que ela não é amizade. Não é amizade do trabalho, não é amizade da faculdade. É só amizade. É amizade porque a gente quer estar junto, né? E é engraçado a gente falar isso porque lá no Rio, quando eu tava morando lá, um dos fatores que eu queria muito sair do Rio também, né, nos últimos anos, é que eu comecei a perceber que tinha muitas pessoas ali que não faziam sentido eu manter na minha vida. Porque elas não tinham os mesmos pensamentos, eram pensamentos que eram muito retrógrados pra mim. E aí eu comecei a perceber assim, cara, se eu continuar aqui nesse lugar, ou eu vou parar de andar com essas pessoas, né? Ou eu vou atrofiar. E aí eu vou, cada vez, eu vou começar a reproduzir o que elas estão falando. Você, Mariana, quando você tava lá no trabalho? Se quiser patrocinar. Tu tinha pessoas ali que, de alguma forma, elas te influenciavam. Normal. Qualquer ambiente que tu tá hoje vai te influenciar. E aí o que eu penso, quando eu tava lá, eu pensava assim, cara, essas pessoas não têm nada a ver comigo. Tipo, ai, algumas falas que eu acho ruins, negativas. E aí aquilo me consumia, assim, sabe? Porque eu falava que não é essa essência que eu tô, essa não sou eu. E aí quando eu vim pra São Paulo e eu encontrei, né, o nosso grupinho, né, que cada um foi se juntando, né? Eu comecei a Um vai traindo um vai traindo o outro, né? Tipo, eu conheci o Caco, aí eu já te conhecia, aí a gente já se uniu. O Caco era muito amigo do Laércio, aí a gente já se uniu. E assim vai indo. E aí o que eu percebo é que, tipo, eu tô num grupinho que o que eu acredito, né, os meus princípios são muito parecidos, né? Então a gente tem princípios muito parecidos, então eu me sinto muito leve, livre pra ser quem eu sou, sabe? Tipo, da gente poder se acolher. Acho que tem muito acolhimento também no nosso grupo, né? De tipo, a gente sempre se ajudar, a gente sempre se dar dica, conselho, enfim. Então isso é uma coisa que eu gosto muito na gente, sabe? De tipo, a gente ter essas conexões. E eu percebo que não pesa. Não assim, pesa. A gente, antes, às vezes, sei lá, a gente ia numa festinha, alguma coisa assim que rolou entre as pessoas. Eu sempre falava assim, foi divertido, mas isso aqui me magoou, isso aqui me chateou, isso aqui. E hoje em dia, eu comecei a criar barreiras. Então, assim, não vou beber pra não abrir a guarda, não vou fazer tal coisa pra não fazer tal coisa, sabe? Eu comecei a ter regras pra mim, pra ter essa convivência sem me machucar demais. E eu percebo que na nossa conexão isso não existe. Não existe. Então a gente tá livre, a gente pode beber, a gente pode rir, a gente pode falar atrocidades. Várias coisas, zoando, e é isso. E a gente se resolve muito, né? Se alguma coisa aconteceu que a gente, sei lá, alguma coisa que eu falei pode ter te magoado, a gente se resolve, né? Esses dias eu voltei com o Caco de um evento. E aí, tipo, o Uber, ele me deixou num lugar que ele não botou a minha parada. Então, mas como a gente é vizinhos, né? Eu andei, só que eu tava de salto. E aí, né, minha ansiedade, eu já saí meio que correndo pra chegar em casa. Tava com medo, né? Tava de salto na rua, 11h30 da noite. E aí o cara mandou assim, amiga, você ficou chateada comigo? Falei, não, amigo, não fiquei. Mas, tipo, se eu tivesse ficado, eu teria falado pra ele, sabe? Tipo, amigo, eu fiquei e tudo mais. E eu acho que ia ser super leve, porque a gente fala muito. Que nem várias outras coisas que aconteceu com o Laércio, de eu conversar com ele sobre alguma coisa, contigo. A gente fala muito sobre as coisas que a gente tá sentindo. E eu acho que isso é o mais legal, a gente poder ser a gente e não ter medo. Que aí a gente já falou no último episódio também, né? Que não sei qual vai ser a ordem que vai Acho que esse sai por último mesmo. Tá. A gente não ter medo de falar sobre o que tá nos afligindo, ou que pode nos magoar, sabe? Alguma coisa que a gente fez que pode nos gerar algum desconforto, a gente fala. E isso é uma coisa que a gente já não vê nos outros grupos, que a gente também frequenta e circula, né? Porque por mais a gente tem esse grupinho fechado e eu não sinto nenhuma necessidade hoje de ficar buscando novas amizades. Eu ia falar isso em relação ao filme, porque o Grace chega um momento que ele tem a opção de voltar pra Terra, só que na Terra ele não tem conexão nenhuma, e só que ele tá ali com o Rock, com os serzinhos do Rock, e aí ele até fala, vou pensar se eu vou voltar e tal. Mas eu sinto que ele tá bem, porque ele tem o que ele precisa. Ele queria a praia, o mar, ele tem. Ele queria a conexão, ele tem. Então, tudo que ele queria... Ele continuou exercendo a profissão dele. Ele continuou sendo professor. E aí, eu tenho sentido muito isso. De hoje, eu acho que com exceção de
queremos dinheiros, fazer dinheiros do nosso Dinheiros, trabalho. money Eu acho que jobs. tirando essa coisa de, tipo, a gente precisa se esforçar muito pra fazer dinheiro nessa profissão, assim, Aham. que eu acho que é uma coisa que pega todo mundo. Tirando isso, eu sinto que eu me sinto completa com o que eu tenho hoje, assim. Eu não quero... Eu não quero ter outras. Claro, a gente sabe que existem conexões, mas eu tô tão feliz com o que a gente tem, né? O nosso grupo, que, cara, eu me sinto completa, assim. Eu não preciso ficar buscando, né? Tem gente que tem muita ânsia de querer ser amigo de todo mundo. Desculpa, mas eu não faço questão, sabe? Porque quem é amigo de todo mundo, às vezes não é amigo de ninguém também. Não, eu acho que uma coisa é você conhecer alguém e essa conexão vir, isso virar, vocês virarem amigos. A outra coisa é se buscar do preciso. Eu sinto que hoje em dia eu não preciso, eu estou bem no meu relacionamento, eu não preciso de nada além disso, eu não preciso de outros amigos além disso, eu não preciso de nada além do que tu já tem. do que eu já tenho. Ah, não ser dinheiro, mandem publicidade pra nós. É isso, dinheiro sempre é bem-vindo. Mas eu acho que é muito isso, assim, de você se encontrar no que você tem, assim, e que não é da onde você veio. Foi pra outro lugar, foi em outro lugar que você encontrou essas coisas, né? Exatamente. Eu concordo contigo, amiga. Eu acho que na vida adulta, né, a gente tem mais possibilidades de se conectar com as pessoas certas, a gente escolhe com quem que a gente quer andar, a gente escolhe com quem a gente quer amigar, né? E eu acho que a gente tá nesse momento, assim, de estar vivendo isso com os nossos amigos e que aquilo nos basta, né? Que a gente se basta, assim. Mas, óbvio, vai ter momentos que a gente vai ter outras pessoas que a gente gosta, que não estão necessariamente no nosso grupo, mas que a gente adora, que a gente é amigo, que a gente quer sair, que a gente quer, que é bom estar na presença da pessoa, né? Que é legal, que é sempre gostoso. Mas saber que a gente tem aquele grupinho fiel ali é uma coisa que faz muito sentido pra mim, assim, e que eu não imaginava o quanto seria importante eu ter isso aqui, sabe? Eu acho que fez toda a diferença pra eu amar mais ainda a cidade também, né? Esse é o nosso grupinho de mulheres e gays. São mulheres e gays e alguns héteros. E os héteros são todos. Os héteros são. Os agregados. Os agregados. E é isso. Mas eu acho que o Devoradores de Estrelas tem um monte de coisa, assim, que é muito emocionante. Até o fato do propósito. O que eu te falei de o que você faz quando ninguém tá te vendo, porque ele poderia ser um escroto, ele poderia. Mas ele tá ali tentando. Mas ele continua com os princípios dele. Ele né? continua sendo legal. Eu acho que é um filme muito lindo, muito. É impressionante. Pra mim, você conseguir dar empatia pra uma pedra é você entender o que é contar uma história. Exatamente. Tá disponível no Prime Video. Tá? Tá. Por isso que tá em alta, tá em primeiro lugar, eu acho. Primeiro ou segundo. Eu amei esse filme. É muito bom. É muito bom, gente, assistam. E o Ryan Gosling está lindíssimo. Inclusive um fun fact que o Thiago me contou, ele até falou no outro vídeo, que nas gravações o Rock tem essa conexão tão forte com o Ryan Gosling, né, com o Grace, porque ficava no off, no ouvido dele, eram as filhas dele que liam as falas do Rock. Por isso que às vezes... né? Ele é um querido. Ele é um queridinho. E por isso que ele, às vezes, tem algumas reações muito genuínas, assim, a risadinha, porque ele realmente tá achando fofo elas reagirem. Inclusive, ele também usa óculos. Foi as filhas que falaram que ele fica mais inteligente de óculos. E aí eles resolveram colocar o óculos no... Amei, amiga. Porque quase tudo é efeito prático. Que legal. Eles fizeram o robô, tipo, não... até pra ele não ter que ficar atuando com nada, né? Não ia ter a mesma emoção, né? Mas se inscreve no canal, se inscreve nos canais. Gente, se inscreve aqui quem gosta de True Crime, ó. Brenda Jobim, vídeos toda semana de seitas e cultos. Como tem seita nesse mundo, eu fico impressionada. Vamos criar uma seita. Vamos. Uma seita do bem. Uma seita dos acrílicos. Curte o vídeo, se você tá na TV também, porque as pessoas não curtem o vídeo na TV. É verdade. Comenta e compartilha com quem você acha que você vai gostar também. Isso aí. Beijos!